os cristãos, nós, cristãos evangélicos, de igrejas pentecostais, neopentecostais, alguns cristãos acreditam que a igreja adventista é uma seita. E detalhe, eu fui lá ver se isso era verdade mesmo, eu fui conferir, eu fui ao culto e eu fiz um estudo bíblico. Você não pode perder esse testemunho impactante. Uma mulher evangélica pentecostal, após ouvir de seus líderes que a igreja adventista era uma seita e que Ellen White era uma falsa profetisa, decidiu frequentar os cultos para verificar por si mesma. Ela também aceitou um estudo bíblico na igreja adventista para investigar mais profundamente. O que ela descobriu sobre a igreja adventista e sobre Ellen White foi surpreendente para ela. Assiste o vídeo até o final e compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos ao vídeo. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a tal visão de que a igreja adventista é uma seita. Falar um pouquinho de por que os cristãos, nós, cristãos evangélicos, de igrejas pentecostais, neopentecostais, alguns cristãos acreditam que a igreja adventista é uma seita. E detalhe, eu fui lá ver se isso era verdade mesmo, eu fui conferir. Eu fui ao culto e eu fiz um estudo bíblico. Vamos lá então. Bom, eu sou filha de pastor de Assembleia de Deus, criada dentro da igreja. Também conheci outras denominações, todas as pessoas, amigas, que me chamavam para outras igrejas, eu ia conhecer. Eu tinha muita curiosidade, porque eu queria conhecer uma igreja ideal para eu seguir. Porque eu li muito a Bíblia, eu lia muito a Bíblia, eu tinha uma paixão. Eu tenho uma paixão pelas coisas de Deus. Então eu sempre fui muito dedicada a isso. Eu li a Bíblia várias vezes sozinha. Mas, quando se falava de igreja adventista, os pastores disseram assim para mim várias vezes: olha, nem vá, nem comece a assistir o canal, porque a igreja adventista é uma seita. Olha, 3 argumentos, principais argumentos são ainda, né? Primeiro, será que a igreja adventista acredita no Espírito Santo? Ah, não, ela não acredita em línguas. A igreja adventista não acredita em línguas. Outra coisa também que geralmente é falado é que adoram Ellen White, a igreja adventista adora Ellen White e ela é um ídolo para eles. Os escritos dela estão acima da Bíblia. Será que é isso mesmo, gente? Fui conferir. Outra coisa também, os adventistas vivem debaixo da lei porque eles guardam o sábado, ainda continuam firmes nesse negócio dos 10 mandamentos. Será que eles vivem? Será que é isso? Eu resolvi então aceitar um estudo. Muitas pessoas me convidavam para aceitar um estudo bíblico. Eu tinha algumas amigas adventistas, inclusive eu tinha até um familiar adventista. Só que eu sinceramente eu tinha medo por ouvir essas coisas, né, dos líderes das igrejas. Mas por outro lado, essas pessoas estavam felizes ali e diziam que não era assim, que essa não era a verdade. Então eu queria constatar, eu queria ver realmente o que acontece. Curiosidade. E aí eu então comecei o estudo, levei alguns meses de estudo, foi muito difícil. Quero mandar um abração aqui para a irmã Nice, que me deu os estudos bíblicos. Foram uns bons meses, quase um ano, e com toda a paciência do mundo, não é? E depois, então, posteriormente, eu fui à igreja adventista, fui visitá-la para testar as coisas relacionadas a Ellen White e tal. Assisti vários cultos adventistas. E o que eu constatei, gente? Gente, a estrutura dos cultos adventistas são iguais às estruturas de igrejas pentecostais. Tem os louvores, tem as pregações, normal, horário de pregação, tem oferta, dízimo, só no sábado, né? Eu fiz até um vídeo específico sobre isso, comentando para vocês como é que funciona o culto adventista. E também a estrutura é a mesma, oração e louvores e tal. Essa era a estrutura. Essa é a estrutura. Em geral, é a mesma coisa. Outra coisa, a Ellen White, ela é citada como um escrito, como um livro. A Bíblia sempre é a base das pregações. E às vezes até outros livros de outras pessoas também são citadas, de outros cristãos, pessoas
para poder explorar um pouco mais os textos bíblicos, as histórias bíblicas e tal. Tudo normal, gente. Não encontrei nenhum tipo de adoração na igreja adventista, tá? Com relação a Ellen White, inclusive, quase nunca se fala de Ellen White, claro. Eles dizem que nós precisamos ler e ler muito. Ellen White, para eles, é uma profetisa muito importante, porque, na verdade, Ellen White ela escreveu muitos livros inspirados pelo Espírito Santo. Quando eu fui conhecer a história de Ellen White, inclusive tem um filme sobre ela, que conta a história dela. É um filme bem demorado, mas é muito bom o filme, sabe? Que conta detalhes mesmo. Eu achei super legal, é tipo quase uma bibliografia, e eu vi o quanto essa mulher era uma mulher de Deus. Eu vim de igrejas que qualquer pessoa era chamada de profeta, sabe? E às vezes a gente conhecia o passado dessa pessoa, a gente conhecia o presente dessa pessoa, sabia quem ela era, e mesmo assim, ela é chamada de profeta dentro da igreja. Qualquer pessoa profetiza, profeta, qualquer pessoa que se levantava para falar, eis que o Senhor te diz, era profeta e profetiza. Então, alguém que veio de um lugar assim, conhecer alguém como Ellen White, não tem nenhuma dúvida de entender que ela realmente foi uma mulher usada por Deus. É impressionante. Alguém que escreveu coisas que nem a ciência tinha descoberto ainda. Ela falou de coisas de saúde, educação, administração, coisas, psicologia, como nenhuma outra pessoa que nem tinha sido descoberto ainda, em 1800 e alguma coisa. Então, veja, eu não consigo vê-la como uma falsa profetisa. Ela pode ter sido um ser humano, pode ter errado, como nós, seres humanos, os discípulos foram seres humanos, mas não é uma falsa profetisa. Outra coisa também, gente, Espírito Santo, a igreja adventista acredita que o Espírito Santo habita nas pessoas e trabalha em favor da missão através das pessoas. Inclusive, existem relatos de pessoas que contam que recebeu o dom de línguas para falar com outras pessoas em outras línguas. Vocês acreditam? Relatos reais de pessoas reais que falaram em missão com pessoas de outra língua sem conhecer a língua. Então, tem vários relatos assim. Então, a igreja adventista acredita no dom de línguas e em todos os dons que a Bíblia relata. Porque a igreja adventista acredita que o Espírito Santo continua agindo da mesma forma que no passado. Outra coisa também, gente, que eu vou dizer aqui para vocês. A questão do sábado. São 10 mandamentos, tá, gente? Quanto a isso, eu já tinha eu já não concordava muito, porque eu lia muito a Bíblia, eu já não concordava muito com as outras igrejas com relação a isso, tá? São 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Deus não muda, tá? Deus não muda. Os 10 mandamentos são o caráter de Deus. Então, nenhum mandamento foi abolido. O que foi abolido foi a lei cerimonial, a lei do tabernáculo, as leis que regia o templo, né, de matança de animais para poder expiar pecado, nesse sentido. Essas leis foram abolidas. Agora, os 10 mandamentos, ele não muda, porque Deus não muda. Nunca você vai converter um judeu. Seria impossível converter um judeu naquela época se dissesse esse argumento, gente. Então, esse foi um argumento que ardeu em mim na época, porque eu jejuei e orei por isso. Eu falei, Espírito Santo, eu sei que eu vou ter que enfrentar muita coisa. E eu tô muito em dúvida, me ajuda. Eu jejuava por essa causa. Só por essa causa uma vez por semana. E eu orava muito para Deus me mostrar. Na época dos estudos, tá? Então, o que eu tô falando aqui para vocês, gente, foi com base em jejum e oração. Eu tô falando aqui para pessoas, talvez, que vão dizer assim, não concordo com você. Tudo bem, tá? Mas eu também posso estar falando com pessoas sinceras, que dizem assim, não, poxa, eu precisava desse vídeo, eu precisava saber disso. Hoje eu tenho 8 anos de adventista. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Dentre todas as igrejas que eu conheci, é a mais organizada. Em todos os aspectos, tá? Ela é a mais compromissada com realmente os princípios bíblicos. Tá bom, gente? Desculpa, talvez algumas pessoas podem não ter gostado do que eu disse, mas eu precisava dizer isso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.